Olá, investidor, olá, investidora. Hoje é terça-feira, dia 30 de novembro, último dia do mês, e o índice Bovespa fechou em queda de 0,87%, depois de chegar a cair mais de 2,5% no pior momento do dia. Isso acumula uma queda de 1,53% no mês e 14,37% nesse ano, concentrada principalmente aí nos últimos 3 meses. O que a gente teve pelo mundo? Lá fora, para começar o dia, a gente tem as novas preocupações com a variante do Covid, a Omicron. Ela já tem vários casos detectados em diversos países do mundo, inclusive aqui no Brasil. E a Moderna disse que as vacinas não devem ficar prontas, não devem ter muita eficácia num período curto aqui de tempo. Então, isso preocupa o mercado, mas principalmente os mercados internacionais que estavam beirando as máximas históricas aí há algum tempo. Então, traz alguma realização mais forte por lá. O Dow Jones caiu 1,65% hoje, o Nasdaq caiu 0,99%, na Bolsa da Alemanha caiu 1%, então a gente vê quedas muito mais fortes aí acontecendo lá fora e o Brasil levando a melhor nessa vez aqui nesse período mais curto prazo. O Treasury de 10 anos, que é o juros, né, o título de 10 anos de renda fixa dos Estados Unidos caiu bastante hoje, inclusive na contramão do mercado, eles têm uma correlação inversa normalmente. E porque a grande sinuca agora que fica é a seguinte: se a gente tem uma variante nova de Covid, como é que fica a taxa de juros dos Estados Unidos? Vai precisar de mais estímulos? Não vai? A gente tem lá que a inflação está muito alta, então, inclusive hoje, o Jerome Powell falou que é hora de aposentar a palavra transitória para a inflação, que ela deve persistir até o ano que vem, então isso jogou um balde de água fria nos mercados. Mas ao mesmo tempo que você tem essa redução dos estímulos, você pode ter novas paradas, aí, novos lockdowns, talvez ainda não, mas uma desaceleração da economia por causa dessa nova variante. Então, o mercado fica naquela sinuca de bico agora, se tem crescimento, se tem estímulo ou se não tem. Isso faz as bolsas de lá acabarem pesando bastante. Inclusive, falando sobre inflação, lá na zona do euro, a inflação atingiu 4,9% agora nesse último mês, contra 4,5% expectativas, a maior inflação nos últimos 30 anos, reflexo de todos esses pacotes de estímulos aí que foram colocados e da quebra de cadeias também de produção principalmente. Bom, a gente teve também o PMI de Chicago, ele veio fraco, ele veio em 61,8 contra 67 de expectativa, então mostrando alguma aceleração, mas realmente o balde de água fria no mercado internacional foi a fala do Powell com essa questão da palavra transitório. O que a gente teve aqui no Brasil de diferente? Primeiro, a PNAD contínua vindo em 12,6% de desemprego contra 12,7% de expectativas, um pouco melhor. O CAGED, por sua vez, que é a criação de vagas, veio um pouquinho abaixo do esperado, 253 mil novas vagas contra 270 de expectativas, mas um saldo ainda bastante positivo no ano. Foram dados que o mercado gostou. Mas o grande fato do dia, a Bolsa estava caindo 2,5%. A gente teve a aprovação dos precatórios na CCJ primeiro e já indo para o Senado agora com provável maioria para já vencer hoje. Então, o mercado começou a se recuperar bastante depois dessa notícia de que ela já deveria ir para plenário hoje, ou mais tardar amanhã, mas com grandes possibilidades de ser aprovada. Então, o índice Bovespa saiu dos seus menos 2,6% no pior momento do dia para vir fechar aqui com menos 0,87%, muito melhor aí do que os mercados internacionais. No pior momento do dia, o índice Bovespa bateu 100.074 pontos, quase perdeu aquela barreira ali dos 100 mil. O que é muito importante a gente notar, que a gente vem notando também, e vale ressaltar, os juros futuros de vários vencimentos, tanto 2027 como 2031, eles atingiram uma máxima no começo desse mês e já vem voltando de forma significativa, voltando para patamares que a gente não via desde o dia 20 de outubro. E os juros normalmente têm uma correlação inversa com o índice Bovespa. O índice Bovespa, por sua vez, ele fez uma mínima ali em outubro, mas que foi rapidamente superada por outras mínimas e a gente caiu cerca de 8% no período. É algo que não é muito usual, esse descasamento. Normalmente o índice Bovespa ele anda na mesma proporção dos juros, só que na direção oposta. E o que a gente viu foi juros subindo e voltando, bolsa caindo e ficando lá embaixo. Então a gente tem uma distorção acontecendo aqui no mercado brasileiro. Falando um pouquinho de papel, olha o que essas distorções trazem. A Ânima hoje recebeu um aporte bilionário de um fundo para entrar em sociedade com a empresa e os papéis subiram 26% em um único dia. É isso que costuma acontecer quando vem notícias boas em papéis que estão extremamente depreciados, como vários ativos aqui do índice Bovespa. Então vale a pena realmente ficar bastante de olho, porque esse patamar dos 100 mil pontos é bastante atrativo quando a gente olha o valuation das empresas. Um outro destaque positivo foi o Banco do Brasil, hoje sem notícia aparente, mas subindo 3,34%.
Isso já vem acontecendo há alguns dias, tem tido um fluxo forte para Banco do Brasil, inclusive é um dos destaques de alta do mês e não sem nenhuma grande notícia aparente. Por outro lado, a Local Web foi o pior destaque aqui do dia, caindo 10,09%. Todo esse setor de tecnologia tem sofrido bastante aqui nessas últimas semanas. E a Local Web está dentro desse pacote. Bom, o que a gente tem aqui como destaques, inclusive do mês, agora que estamos com o mês fechado, a gente tem, deixa eu trocar de tela, a gente tem aqui na ponta negativa Natura, com queda de 31,66% depois da divulgação dos resultados, isso só nesse mês agora de novembro. A gente tem Magalu caindo 27,84% e a Local Web, que eu comentei há pouco, caindo 27,5%. Na ponta positiva, TIM subindo 22%, Locamérica 17%, Engie Energisa subindo 14,8% e Banco do Brasil aparece nessa listinha aí também com 14,2% de alta nesse mês de novembro, totalmente descasado dos outros bancos e sem notícia aparente. Vale ficar atento porque tem algum fluxo aí acontecendo no papel. Bastante atenção para amanhã, primeiro dia do mês, normalmente é o dia de grandes trocas de carteiras recomendadas aí de todas as corretoras. A gente tem várias distorções em ativos aí, costuma ser um dia bastante volátil para o mercado. Bom, é isso aí, desejo um ótimo fim de dia a todos e até a próxima.